galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de matemática? Show de bola! Vamos aí finalizar aí nosso livro 1, né? Da encaminhamento para nós finalizarmos e ir para o livro 2, né? De vocês, segundo bimestre. Show de bola! Então vamos lá, ó. Na última aula eu lembro que eu dei a vocês, né? Caminhei aí para vocês algumas tarefas, né? Sobre o que é poliedro, o que não é poliedro, né? E aí a gente tem justamente aí, ó, subindo aqui, justamente falando o que é isso, né? Poliedros e não poliedros, né? E a gente sabe que poliedros são aquelas figuras geométricas, né? E a gente aprendeu que figura geométrica é tudo aquilo que está ao nosso redor, que a gente consegue, né? Escrever aí em formas num papel, né? Vocês vão ver outros tipos de coisas, outros tipos de formas lá no sexto ano, né? Começar a ver mais formas, onde a gente escreve isso, como a gente representa, né? Mas para agora, o que é que a gente tem? A gente tem justamente para a gente saber, a gente precisa compreender, ter noção perfeita do que são poliedros e o que não são poliedros, certo? E aí a gente tem essas formas, né? Como eu estava dizendo, poliedros são justamente aquelas figuras geométricas que têm faces planas, ou seja, não tem curva. Se colocar isso na cabeça, né? Lembra dessa dica aí do professor Matheus, certo? Se colocar isso na cabeça, não vai esquecer nunca, que é o quê? Poliedros não tem curva. Não tem curva em lugar nenhum. Se a gente pegar uma figura, ó, tá aqui, uma figura, certo? Como essa daqui, né? Isso aqui é um poliedro, né? Por quê? Porque, ó, ele não possui nenhuma curva em nenhum dos seus lados, tá vendo? Nenhum dos seus lados ele possui curvas. Olha só que interessante, né? E a gente chama ele aqui de cubo, né? Mas enfim, a denominação a gente deixa para depois. Mas aí a gente sabe que ele não tem curva. Se ele não tem curva, é poliedro. E se uma figura possui uma curva, ele é chamado de não poliedro. Simples, né? A gente gravar isso aí, essa dica aí, vai ficar bem simples para a gente continuar, certo? Aí aqui tem um RA, como eu disse a vocês, indiquei aí para vocês fazerem, né? Que esse RA é para a gente justamente classificar os balãozinhos que são poliedros. Ó, esse aqui tem curva, então não é. Ó. Esse aqui não tem curva, esse aqui não tem curva, então é poliedro, né? Ó, esse aqui também é um poliedro. Tudo que não tiver curva, ou seja, for bem retinho, é um poliedro, certo? Isso aqui é um não poliedro, também um não poliedro, né? Porque ele possui curvas, e aí vai, né? A gente tá acertando até agora. Vamos tentar errar, só pra gente ver o que acontece. Ó, isso aqui não é um poliedro. Então, se eu apertar aqui, ele vai dizer, opa, errei, certo? Me digam aí quantos acertos vocês conseguem fazer, beleza? E aí vai seguindo, né, a atividade que a gente passou aí para casa, bem simples, só uma questão de a gente conseguir ler lá, entender esse conceito básico aí do que é poliedro e o que não é poliedro. E a gente consegue fazer isso aí facilmente, certo? E aqui, ó, nós temos justamente algumas figuras, né? Alguns poliedros que são apresentados a gente já com as suas denominações, né? Esse aqui de cima pode ser chamado de paralelepípedo, né? Ou prisma retangular. Retangular por quê? Porque seus lados se assemelham a um retângulo, né? Show de bola. Esse aqui de baixo, uma pirâmide, né? Onde a base dela ela tem que ser, ó, quadrada, certo? Uma base quadrada e dos seus lados parecem o quê? Parecem triângulos, certo? Parecem triângulos. Show de bola. É justamente o que está dizendo aqui esse glossário, né? Em forma assim mais bonita, mais bonita mesmo. Mas aí a gente tenta simplificar, beleza? Então, descendo aí, ó, vai ter as atividades, bem tranquilo aí para vocês. Espero que vocês tenham conseguido resolver isso aí tranquilamente, certo? Aí, ó. Vamos aí fechar esse capítulo que é justamente sobre polígonos, né? E o que são polígonos? Polígonos é justamente tudo aquilo que for um poliedro, certo? Tudo que for um poliedro é um polígono, beleza, galera? E ó, polígono ele possui justamente essas características aqui, ó. Ele tem que ter essas três características, certo? A gente já conhece duas perfeitamente, né? Na verdade, das três, né? Só que a gente vai estudar melhor ao longo das séries aí que a gente for avançando, certo? Mas é importante para a gente saber que um polígono ele possui lado, vértices e ângulo, beleza? Vou pegar aqui uma caixa aqui, ó. Aqui é justamente, né, um cubo, né?
A gente vai aprender a denominar essas formas geométricas justamente nesses anos que vão vir aí, né? Mas é importante a gente saber, ó, que ele possui lado, certo? Possui vértice, ó, que é o encontro justamente dos lados, certo? E possui ângulo, que é justamente a distância desse lado para esse. Aí a gente faz esse círculozinho vermelho aí que está no livro de vocês, certo? É importante vocês estarem aí com o livro para auxiliar vocês, beleza? Então isso aqui é um poliedro, né? Por quê? Porque não possui curvas, é tudo plano, certo? As suas faces. E o que são faces? São justamente aquilo que compõe os lados da figura geométrica, beleza? Então vamos lá. Ó, esses exemplos aqui de cima dos livros possuem faces não planas. O que é isso, não planas? São justamente, ó, que tem curvas, certo? São aboleadas, como a gente chama. Então, como esse mouse aqui, que eu já apresentei para vocês nas outras aulas, ó, ele possui uma curva aqui. Então, ele é uma figura geométrica, eu estou vendo ele, né? Consigo tocar, consigo ver as suas formas. No entanto, ele possui curvas. Se ele possui curvas, ele é um não poliedro. Muito bem, galera. E aí, ó, descendo, vai ter umas atividades aí. Vamos fazer juntas, né? Vamos fazer juntos, na verdade, né? Então vamos lá, deixa eu tentar ver se eu consigo aqui desenhar aqui junto com vocês, certo? Então vamos lá, ó. Contorne as figuras que apresentam polígonos e faça, na verdade, né, um X nas que não representam polígonos, nas que não representam. A gente vai contornar, né, fazer um círculo nas figuras que representam polígonos e fazer um X nas que não representam, anulando elas aí. Esse primeiro aqui, para vocês, e aí? Diz aí para mim. Eu sei que eu não consigo escutar vocês, né? Mas aí, eu sei que vocês disseram que essa primeira arroxeada aqui, né? Ela é um não polígono, né? Então a gente vai fazer um X nela aí, né? Sei que vocês vão fazer bem melhor que eu, certo? Nessa outra aqui, nessa segunda, a gente vai contornar ela, né? Por quê? Porque ela é um polígono, possui todos os lados retos. Muito bem, galera. Ó, essa terceira aqui. Essa terceira, apesar dela ter, né, uma forma meio estranha aí, mas ela possui todos os lados retos, sim ou não? Sim, né? Todas as suas faces são planas, então a gente vai circular também. E esse coração aí? E aí? Coração, né, meio redondo aqui, né? Então a gente vai marcar um X. Por quê? Porque ele não é um polígono, né? Ele não possui faces planas, ele possui curva, então é um não poliedro. Show de bola. A número 2 diz assim, ó, quantos lados tem cada um dos polígonos a seguir? Quantos lados? A gente aprendeu que lado é justamente, ó, essas quinas aqui, né? Na verdade, a quina mesmo é o vértice e essa linha que compõe isso aqui, ó, a caixa, é chamado de lado, né? Muito bem, galerinha. Então a gente vai justamente, ó, contar isso aí, beleza? Aí eu deixo para vocês, porque aqui é só contar, né? Percebe que os lados eles estão alternados entre azuis e amarelo, né? Então a gente vai contar e colocar dentro aí dessas figuras geométricas quantos lados tem, beleza? Só vou dar um spoiler aí para vocês das séries que vem, beleza? Quando a gente souber aqui o número de lados, aí a gente consegue também denominar aí essas figuras, beleza? Então vamos lá. Número 3. Para cada sólido a seguir, escreva o nome dos polígonos que compõem as suas faces. Olha só, faces é o que? São os lados aqui, né, ó, desse polígono. Por que é um polígono? Porque é um sólido geométrico que a gente chama de polígono, porque ele possui todas as suas faces planas, não tem nenhuma curva, né? Como a gente já bem sabe. Então, ó, ele possui esse lado, 1, esse aqui da frente, 2, esse aqui do lado de cá, né, 3, o lado de trás, 4, o de baixo, 5 e o de cima, 6. Então ele possui quantas faces planas? 6 faces. Aí vocês vão colocar justamente aí nesse quadrado aí respondendo, beleza? Esse daqui, ó, ele é um pouquinho mais esticado, né? Parece um retângulo, essa face daqui, né? A figura em si a gente chama de paralelepípedo, né? Ou prisma retangular, como a gente viu lá no glossário lá em cima, né? Que ele já deu uma pequena amostra aí da gente, né? Show de bola. Então aí vocês também vão contar, né? As faces, ó, essa aqui da frente uma, essa do lado
2, essa do outro lado aqui 3, a de baixo 5, a de cima 6, né? E é isso aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, justamente 6, né? Eu contei 2 vezes aí, mas a de trás também é considerada. E se a gente contar da frente a de trás 2, a de cima e a de baixo mais 2, ou seja, 4. E as dos lados mais 2, 4 mais 2, 6 também. Então possui 6 lados aí planos, né? Faces planas. Muito bem. E essa pirâmide aqui, olha só, tem a sua base, né? Embaixo aqui, 1. E tem esse lado aqui, 2. E o outro lado de trás 3, o de lado de cá 4 e o de outro lado 5. Quantas faces? 5 faces planas, né? Muito bem. E essa daí, que parece ser a mais difícil, vou deixar aí desafio para vocês. Tentem aí, ó, pensar nessa figura como se fosse se olhando de todos os lados. Quantos lados, quantas faces planas? Deixa aí nos comentários pra gente, beleza? E aí, ó, a 4 diz assim: na internet existem alguns programas que permitem desenhar polígonos, né? Olha só que interessante, por meio de algumas instruções. Um deles é o Scratch, né? Veja como é a sua programação e o que foi executado. Então a programação é assim, ó: use a caneta, mova 50 passos, gire 90 graus, mova 50 passos. Execução, aí tem aí parecendo um besouro, né? Aí diz assim, ó: observe que, como pedimos ao besouro que usasse a caneta, ele fez o desenho solicitado, né? Nos comandos. Vamos então, ó, retirar o besouro para ver melhor o que desejamos. Como se o besouro ele fosse a canetinha lá, né? Fazendo justamente esses passos, né? Como se ele fosse mesmo a caneta, e a gente moveu 50 passos, como ele estivesse andando 50 passos lá do besouro para frente, aí girou 90 graus e andou mais 50 passos. Vamos ver o que ele fez? Quando a gente tirou o besouro de cima, aí a gente viu, ó, que ele andou um pouquinho para frente, virou 90 graus, né? Ó. O que é 90 graus, pessoal? Ó, se você pegar a sua mão, fizer assim, ó, os dedos todos juntos, esse dedo reto, aí você vai ver os 90 graus, ó. Esse dedo com esse mindinho aqui, o dedão com o mindinho. Quando a gente junta ele, ó, a gente vê o ângulo de 90 graus. Como se ele estivesse andando reto aqui, fizesse e continuasse reto novamente, beleza? 90 graus a gente tem na palma da mão. Olha só que interessante, né? Aí diz aqui, ó: agora escreva nas linhas acima os comandos necessários para que o besouro desenhe um quadrado. E aí, quando o besouro parou aqui, ó, no livro de vocês vai estar melhor, né, de ver. Por isso que é importante vocês estarem aí com o besouro, ó, com o livro aberto, beleza? Então, ó, quando o besouro tá aqui, ele precisa fazer o que agora? Ele precisa ir mais para frente? Ele precisa girar 90 graus novamente para poder fazer um quadrado? E aí? Aí eu vou deixar com vocês, beleza? Assim, galera, a gente termina aqui esse capítulo e a gente vai para o nosso último capítulo, que também é sobre sólidos. Aí a gente vai ver figuras mais específicas do que os sólidos geométricos, beleza? Mas ainda nessa aula, então, ó, vou voltar aqui rapidão, como se fosse num piscar de olhos, e vou voltar com o nosso último capítulo aqui, beleza? Só um instante. Olha, voltei para vocês para justamente aí explicar aí o que são elementos nos sólidos geométricos, né? Pessoal, isso é o quê? Isso aí, ó, está na página 125, beleza? Que é o nosso último capítulo aí, que vai falar aí o mundo de formas, né? Da nossa terceira unidade. Falar aí justamente sobre os sólidos, beleza? E sólido a gente viu, né? Que são aquelas figuras geométricas que possuem formas, né? Isso são tridimensionais. Show de bola. O que são tridimensionais? Justamente, ó, que possuem 3 dimensões, possui 3 medidas, não é isso? Muito bom. Então, ó, aí a gente vai aí conversando sobre o que são sólidos e aí a gente vem, ó, para os elementos, beleza? Aí, ó, a gente descobre que os 3 principais elementos dos sólidos geométricos são esses 3 aqui. Se a gente conseguir aprender eles, a gente nunca mais vai esquecer, nunca mais vai ter dificuldade, ó, para o restante da nossa vida escolar. Olha só, a gente vai usar isso
para o resto da nossa vida escolar aí, certo? Então é importante demais vocês conseguirem aí absorver esse assunto, beleza? Lembrando que, se tiver dúvida, vai lá aí no nosso comentário, comenta lá com dúvida, que a gente vai tentar tirar por lá, né? Ou até mesmo em outra aula, certo? Beleza. Então, ó, elementos dos sólidos geométricos. Possuem esses três elementos aqui, faces, certo? E o que é face de um elemento geométrico? Vou pegar aqui nosso amigo aqui, ó, que eu selecionei ele hoje aqui para a gente mostrar, né? Esqueci um pouquinho a TV, que eu sempre uso a TV, né, como exemplo, mas aí agora a gente vai usar esse nosso amigo aqui, certo? E o que são faces? O que é a face aqui nesse nosso amigo? Face, ó, é essa parte aqui, ó, plana aqui, ó, onde eu consigo preencher toda a minha mão, certo? Então, ó, ela é formada justamente pela reunião, né, desses outros elementos aqui que a gente vai ver. Mas a face é justamente como se a gente chamasse os lados, né? Mas é mais bonito a gente chamar as faces, beleza? Show de bola. Então, ó, as faces são as figuras planas que limitam o sólido, né? O livro sempre fala de forma mais bonita, né? Mais inteligente, daquela forma mais desenrolada, como a gente fala, né? Tá. É importante a gente aprender dessa forma? Sim, muito válido. Mas de forma simples e prática. O que é, então, faces? São os lados aqui, ó. Aquilo que limita, como o livro diz, é justamente, ó, essa figura, ela é formada por causa disso aqui, por causa justamente das suas faces, beleza? Arestas são os encontros de duas faces, né? São justamente essa linha aqui, ó, as linhas que a gente consegue perceber aqui, certo? Porque, ó, vou ter essa face e essa outra face, quando elas se encontrarem, como o livro diz, ó, aí ela forma essa linha aqui. Olha só que interessante, né? E vértices. Vértices são os pontos de encontro de duas ou mais arestas. Aresta a gente sabe que são essas linhas aqui, né? Quando ela se encontra com essa outra aresta e até essa outra aqui, né? Ó, ela forma essa quininha aqui, onde geralmente o nosso dedo mindinho bate, né? Lá no rack da sala. Pronto, é justamente o vértice, né? Esse encontro aqui de várias arestas, beleza? Então aí nós temos os três elementos básicos aí dos sólidos geométricos. Show de bola. Aí ele vai justamente dizer, ó, a figura a seguir representa um prisma. Ele tá meio azul, né? Talvez não dê para ver nada aí, né? Do lado de vocês, mas vocês não estão com o livro acompanhando comigo, né? Na página, ó, vou dizer novamente, 125, certo? E ele vai pedir justamente para a gente contar aí as faces, as arestas, né? E os vértices, beleza? E vai ser justamente sobre isso. Aí agora aqui, ó, vamos mão na massa, vamos aí agora praticar. Observe o paralelepípedo, né? Que talvez também, repito, talvez esteja pequeno aqui na televisão, né? A minha auxiliadora aqui, né? Mas vocês estão aí com o livro de vocês abertos acompanhando comigo, certo? Vamos lá, no finalzinho da página 125, diz assim, ó: observe o paralelepípedo abaixo com a indicação de seus elementos e complete a frase a seguir, né? O livro aí, a frase que segue, na verdade. Então, ó, tem aí o paralelepípedo e ele indica aí o que são as vértices, o que são as arestas e o que são as faces. Aí ele diz aqui, ó: você está vendo 3 faces na caixa azul, a azul, na verdade, a de cima, a da frente a vermelha e a do lado a amarela. O paralelepípedo tem quantas vértices? E aí? Tem essa daqui, né? Vértice a gente sabe que é o encontro de várias arestas, né? De várias linhas lá, certo? Onde a gente sempre bate lá, o que a gente chama de quina, né? Muito bom. Então a gente vai contar quantas vértices tem aí, ó. Tem 1, 2, 3, 4 lá na parte de cima do paralelepípedo. Se tem 4 em cima, tem 4 embaixo também, né? 1, 2, 3. E a quarta que tá lá escondidinha, que a gente não consegue ver por causa dessa
visão, aquilo que a gente chama de perspectiva, certo? Na matemática. Então, o paralelepípedo tem 8 vértices, show de bola. E quantas arestas? Tem quantas arestas? Quantos encontros de faces aí? Que são aquelas linhas. Ó, tem 1, 2, 3, 4. Só desse lado aqui tem 4, né? Aí aqui tem 1, 2, 3, porque essa daqui eu já contei. Aqui tem 1, 2, né? Porque as outras também eu já contei. E aí a gente vai contando. Tentem imaginar aí ele todo. Beleza? Vamos tentar fazer junto, então? Então vamos lá. Em cima primeiro, certo? Em cima tem 1, 2, 3, 4. Aí eu vou contando aqui da forma que eu conseguir ver as arestas, certo? Por isso que é importante você estar com o seu livro aberto aí para você me acompanhar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só, tem 12 faces. Eu consegui aí imaginar o outro lado, que embora a gente não esteja vendo aí nessa visão, né? Mas aí eu tentei imaginar através dessas formas aqui que a gente consegue ver e consegui achar que são 12 arestas, na verdade, né? Faces é o que a gente vai contar agora, certo? Quantas faces? Ó, vai ter essa de cima, 1, a de baixo, 2, a da frente, 3, a de trás, 4 e as dos lados, mais 2, né? Uma de cada lado, vai formar 6 faces, beleza? Show de bola! Então vamos lá, na página 126, tá justamente aí dizendo assim, ó, é um probleminha aí pra gente começar, ó, a raciocinar de forma matemática, certo? Então vamos lá, número 2, diz assim: Brenda gostou tanto de montar esqueletos de sólidos que resolveu fazer mais. Escolheu 4 sólidos e arrumou palitinhos de vários tamanhos para montar os esqueletos. Muito massa, né? Então, ó, forme dupla com o seu colega. Ah, que pena, a gente não tá junto aí para poder fazer, né? Isso aí com nossos colegas. Talvez a tia Débora ia imaginar aí palitinhos de fósforos, né? Olha só que interessante. Mas quem sabe quando isso passar, a gente consiga aí fazer isso junto, beleza? Mas aí vamos fazer sozinho aí, você com seu colega, que é o seu pai, a sua mãe, que tá aí junto com você, seu irmão talvez, seu primo, beleza? Então vamos tentar fazer forme dupla com o seu colega, que a gente sabe que não vai dar para fazer, né? Aí para descobrir os sólidos escolhidos por ela Brenda, né? Em seguida, conte as quantidades de vértices, arestas e faces de cada sólido e preencham a tabela, né? E aí tá dizendo aí, ó, o primeiro esqueleto que ela formou, Brenda, né? O segundo, o terceiro e o quarto. Aí ele tá perguntando o nome do sólido, olha só, é um prisma ou uma pirâmide? E aí? Vocês têm que, ó, lembrar do finalzinho daquele último capítulo que a gente viu, né? Que fala sobre prisma e fala sobre pirâmide. Desculpa. Então, aí são os nomes, né? O número de faces, aí vocês também vão contar aí o número de faces, né? Que são aquela parte do sólido geométrico que limita ele, né? Como se fosse o lado completo dele. Show de bola. O número também de vértices, faces e arestas. Vértices são os encontros das arestas e arestas são justamente as linhas, né? Os encontros das faces. Muito bom. Aí vocês vão colocar aí, certo? Show de bola. Aí vai ter aí uma parte mais histórica, né? Em relação aí ao número de faces. Ó, interessante a gente saber isso. Eu ia deixar para vocês lerem, né? Mas aí eu vou ler porque eu achei muito interessante isso, ó. Leonhard Euler, olha só, Leonhard Euler foi um grande matemático, gente, que nasceu, como diz aqui o livro, em 1707, beleza? Ele criou várias fórmulas matemáticas, várias. Mas a mais simples que ele criou foi justamente essa daqui que a gente vai discutir daqui a pouco, certo? Mas ele criou várias coisas, assim, muito à frente do seu tempo. Tem a fórmula de Euler, o número Euler, né? É justamente formado por esse E aí, por causa da inicial de Euler, né? E é bastante interessante. Se vocês quiserem pesquisar, vocês estão aí com tempo livre aí na quarentena, quiser pesquisar um pouco mais sobre ele foi um super matemático, nos ajudou e nos ajuda até hoje, né?
com as suas fórmulas, o que ele pensou ainda é válido até hoje. Olha só que interessante, né? E ele disse que o número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2. Se eu souber o número de faces, souber o número de vértices, aí eu vou somar eles e esse resultado vai ser o número de arestas mais 2. Show de bola, né? Interessante demais isso. Então, tentem testar isso aqui, certo? Nessa atividade aí que eu deixo para vocês. Vejam o número de faces, depois vejam os números de vértices e tentem descobrir aí o número de arestas, né? A gente vai saber, a gente vai então compreender que quando eu somar isso aqui, vai ter o número de arestas mais 2, certo? Então, eu sei que eu tenho que diminuir aí 2 unidades, né? Porque esse resultado vai ter mais 2. E para mim saber o número de arestas só e somente ele, eu vou ter que tirar 2 unidades, né? Show de bola! Se tiver qualquer dúvida sobre isso, pausa, respira, volta um pouquinho o vídeo e tenta compreender. Se mesmo assim não conseguiu compreender, aí você escreve aí a sua dúvida nos comentários que a gente vai tentar tirar na próxima aula, beleza? Prismas e pirâmides, vai ter um RA, né, um objeto digital aí pra gente, que você consegue ver através do seu celular, certo? E aí, mão na massa vai dizer assim, você sabia que os poliedros podem ser classificados em 3 grupos? Os prismas, as pirâmides e os outros poliedros. O que são os prismas? Olha só, a gente já aprendeu lá no finalzinho do outro capítulo, né? Prismas são as bases, né? Elas têm bases, vários tipos de bases. No entanto, os seus lados, ou seja, as suas faces, elas são retangulares, São retangulares. Percebe que em cima e embaixo pode até mudar, né? A sua forma. Mas do lado vai ser sempre um retângulo. As suas faces vão ser sempre um retângulo, certo? E pirâmides? Pirâmides também, a sua base aqui, pode mudar, ter vários tipos de formas. Mas as suas faces, vão ser sempre triangulares, ou seja, vão sempre lembrar um triângulo, beleza? E os outros poliedros são que os seus lados e formas são de vários tipos, certo? Vão mudar bastante e não vão estar classificados em pirâmides ou em prismas, beleza? E ele está pedindo justamente para explicar o que são prismas e o que são pirâmides. Acabei de explicar, né? Prismas, só para relembrar, seus lados vão ter, seus lados não, vamos falar de faces. As suas faces vão ser retangulares. E as pirâmides? As suas faces vão ser triangular, né? Vão parecer aí triângulos. Muito bom. Show de bola. Número 2. Observe a nomenclatura de algumas partes de prismas e pirâmides. Vamos lá. Elementos de um poliedro, né? Poliedro a gente já sabe que não possui curva. Muito bem, é tudo retinho. Aí ele está chamando as bases, né, de face, que é justamente aquilo que limita, né? Os vértices, que são as quininhas, e as arestas, que são os encontros das faces, aquilo que a gente chama de linha. Muito bom. Aí ele vai dizer, apontar cada um aí. Aí ele diz assim, agora complete. As pirâmides têm faces laterais em formato de, as pirâmides têm faces, os lados laterais, em formato de, isso aqui é uma pirâmide. Por que eu sei que isso é uma pirâmide? Porque as suas faces são triangulares, né? Em formato de triângulo, então, né? A gente é a forma correta de escrever aí, completar essa frase. Aí diz assim, enquanto os prismas têm faces laterais em formato de, olha só, eu consigo identificar que isso aqui é um prisma, por quê? Porque as suas faces, os seus lados, possuem forma de retângulo, né? Então, formato de retângulo. Beleza, galerinha? Letra B. As tem apenas uma base, enquanto tem duas. E aí? O que é que tem apenas uma base? O prisma ou a pirâmide? A gente consegue observar que através dessa figura é a pirâmide. Então, as pirâmides têm apenas uma base, né? A de baixo. Enquanto os prismas têm duas bases, a de cima e a de baixo. Fiz ao contrário, olha só. A de cima e a de baixo.
Show de bola. Valeu. E aqui continuando, né? Vai ter a próxima página aí pra gente finalizar, certo? Essa aula, beleza? Vai ter aí sobre poliedros regulares, certo? Eu vou falar aí basicamente para vocês o que são poliedros, mas aí a gente vai respirar um pouquinho. Como a gente vai fazer isso? Ó, a gente vai tentar escrever, ver que a gente fez algumas atividades, na maioria, não foi? Todos os números da página anterior, das outras páginas. Então a gente vai escrever, fazer atividade, como se fosse atividade de classe mesmo, a gente estando aqui resolvendo juntos. Como eu não tenho como perguntar para vocês e vocês me responderem instantaneamente, como a gente faz em sala, né? Aí eu fui respondendo, tentando explicar aí, tentando raciocinar junto com vocês, certo? Mas aí vocês precisam agora parar um pouquinho e escrever mesmo, né? Completar esses exercícios, certo? Mas aí só para fechar a nossa aula, na próxima aula que vai ser para a gente finalizar amanhã, certo? A gente vai finalizar esse capítulo com as atividades também, com entendimento e compreensão desse assunto sobre poliedros regulares. E o que são poliedros regulares? Ó, são justamente, aqui eu ia ler a pergunta que tem aqui, né? Mas para responder de forma bem clara, poliedros regulares são aqueles que possuem formas exatamente iguais. Quando eu digo um quadrado, ó, vou pegar nossa caixa amiga aqui de novo, é só essa face aqui, ó. Por que eu consigo chamar isso aqui de quadrado? Porque essa aresta, né, esse lado, é igual a esse, é igual a esse e é igual a esse. Quando eu vejo só isso aqui, esqueço do resto, aí eu consigo dizer que isso aqui é um quadrado. E por que então eu consigo dizer isso? Porque o quadrado é um poliedro regular, ou seja, os quadrados eles podem até ser grandões ou pequenininhos, mas eles sempre vão ter os lados iguais. Percebe então que grande ou pequeno eles vão ter semelhanças, que é o quê? Lados iguais. Então por isso que eles são regulares, ou seja, acontecem com frequência. Beleza? Então assim eu termino essa aula. Muito obrigado pela atenção. Lembra, se tiver dúvida, volta o vídeo e tenta raciocinar aí junto comigo. Qualquer coisa escreve aí nos comentários que a gente vai tentar esclarecer a sua dúvida. Beleza? Obrigado, galerinha do quinto. Tchau, tchau. Abração.